Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem, família bem. E se Deus quiser, a gente vai passar por essa situação atípica logo logo, né? Vamos orar, pedir a Deus para que realmente Ele esteja nos abençoando aí, nos protegendo. Bom pessoal, na aula nossa de segunda-feira, nós falamos bastante sobre alguns componentes do concreto, né? Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre, né, o cimento, a areia e a brita. Mas nós não comentamos sobre um componente extremamente fundamental na composição do concreto, que é a água, né? Então a água ela é um elemento fundamental na composição do concreto. Assim como a areia tem a sua função, a brita tem a sua função, o cimento tem a sua função, a água também tem a sua função, né, na composição do concreto. E uma dessas funções da água é que a água ela possibilita as reações químicas do cimento. Que reações são essas? São as reações de hidratação, ou seja, sem a presença da água no concreto, não tem como acontecer a hidratação do cimento, que é a reação química, né, que acontece devido à presença da água, a presença do contato, né, da água com o cimento. Então é fundamental a existência, né, digamos assim, da água no concreto, para que a água realmente ela entre em contato com o cimento e a partir desse contato haja uma reação de hidratação do cimento. E algo que a gente percebe, né, nessa reação de hidratação, ela é uma reação exotérmica. O que é uma reação exotérmica? É aquela reação que libera calor. Então, durante a confecção do concreto, para você perceber essa reação, você pode aproximar, né, a palma da sua mão ali no concreto e você vai perceber uma diferença de temperatura, uma temperatura um pouco acima da temperatura ambiente, né? Isso é vamos dizer, a prova de que está acontecendo ali uma reação exotérmica, uma reação que está liberando calor, que é a reação de hidratação, essa reação, né, entre a água e o cimento. Essa é uma importância, uma função da água no concreto. E uma outra função da água no concreto, pessoal, é que a água ela é responsável em lubrificar as demais partículas para proporcionar o manuseio do concreto. Vocês já imaginaram um concreto sem água? Como seria difícil, né, você poder fazer essa mistura? Como seria difícil você obter uma mistura mais homogênea, né? Então a água ela também tem essa função. Ela lubrifica as partículas da brita, ela lubrifica as partículas da areia, né? Ela proporciona essa reação de hidratação do cimento. Então ela também é importante nesse aspecto, né, de lubrificar as partículas e assim facilitar, né, auxiliar o manuseio do concreto, ok? Então são essas duas funções da água que eu gostaria de destacar para vocês, né, na confecção de um concreto. Muito bem. Agora eu quero estudar com vocês alguns tipos de concreto. Na literatura, se vocês buscarem na literatura, pesquisando livros, sites acadêmicos, sempre, pessoal, buscando sites confiáveis. Cuidado com os sites de pesquisa. Busquem sites confiáveis, ok? Para que você não faça uma pesquisa aí de forma errada, que você obtenha informações erradas, ok? Então, durante essas pesquisas, vocês vão poder perceber que existem muitos tipos de concreto, muitos. Aqui nós vamos comentar alguns
tipos básicos de concreto. O primeiro tipo de concreto que eu quero comentar com vocês é o concreto simples. É aquele concreto onde na sua composição temos cimento, areia, água e brita. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem aqui de tijolos de bloco de concreto, né? Então, esses tijolos que vocês estão vendo aqui, ele é composto por um concreto simples, né? E eu tenho aqui na composição cimento, areia, água, e como a gente pode perceber, pessoal, existe aqui a brita, mas uma brita de uma granulometria bem pequena, talvez aqui um pedrisco, né? Não é uma brita 2 e nem uma brita 1, talvez aqui um pedrisco, uma brita 0, né? Então, este aqui é um exemplo de concreto simples, ok? É um concreto, pessoal, onde na maioria das vezes nós não podemos utilizá-lo como concreto estrutural, né? Ele não pode ser utilizado, por exemplo, na confecção de uma viga, de um pilar, de uma laje, né? Porque dentro dele, na composição dele, não tem um outro elemento, né? Que é o aço, que é o que nós vamos comentar daqui a pouco, né? Então é um concreto que não tem aço, não tem a ferragem, então ele não é um concreto estrutural, ele é um concreto simples, então ele não pode ser utilizado dessa maneira aqui, sem o aço, ele não pode ser utilizado, né, na confecção de um pilar, de uma viga, de uma laje, que são elementos estruturais, né, que compõem a estrutura de uma edificação, ok? Bom, o segundo tipo de concreto aí, este sim, é um concreto armado. O próprio nome está falando, né? Ele é armado, ele tem na sua composição, além do cimento, da areia, da brita e da água, ele tem na sua composição o aço, a ferragem, né? Este sim é um concreto que pode ser utilizado em estruturas, como aqui nós podemos ver pilares, que são essas estruturas verticais, as lajes e vigas, que são essas estruturas horizontais, ok? Então este é um concreto armado, tá? O que praticamente, de uma forma bem generalista, diferencia o concreto armado do concreto simples, é que o concreto armado ele tem um aço e o concreto simples ele não tem um aço, tá? Aí eu faço uma perguntinha para vocês. Se eu estou introduzindo um outro elemento dentro do meu concreto, que é o aço, pergunto para vocês, qual seria a função do aço no concreto? Logicamente, o aço ele tem uma função, tá? Qual seria essa função do aço dentro do concreto? Aguardem que logo a gente vai discutir com vocês essa resposta, tá? Um outro tipo de concreto bastante interessante, pessoal, é o concreto protendido. Eu fiz questão de colocar uma imagem de uma ponte aqui, né, para vocês. Então, a gente percebe que de um lance de pilar para um outro lance de pilar, existe um vão muito grande aqui, olha, né, de uma laje muito extensa, uma laje muito grande, né? Então, numa situação como essa, por exemplo, de uma ponte, né, é muito comum utilizar concreto protendido, né? Muito bem, o que é o concreto protendido então? Prestem atenção aqui nessa outra imagem. Nessa imagem, pessoal, se vocês observarem bem, essa parte aqui, ó, é o aço. São malhas de ferro, malhas de aço. E esses cabos esticados aqui, olha, esses cabos são chamados de cordoalhas, que são os cabos que fazem a proteção da minha laje. Tudo bem, vamos com calma, que são termos novos para vocês.
Então aqui eu vou comentar com vocês a função do aço. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente ia responder, né? Qual a função do aço dentro do concreto? Então aqui vai a resposta. Pessoal, o concreto, guardem com vocês o seguinte, o concreto simples, sem o aço, aquele concreto constituído somente por cimento, areia, brita e água, quando esse concreto ele fica duro, ele endurece, ele tem uma excelente resistência à compressão. Ele resiste bem à compressão, né? Então eu posso pegar um concreto constituído por cimento, areia, brita e água e exercer uma compressão no sentido do eixo desse concreto, né? Que ele vai ter uma boa resistência. Porém, se eu submeter esse concreto a um esforço de tração, eu tracionar esse concreto, o que é uma tração? Por exemplo, se você pegar uma régua, tá? Uma régua aí comum que você usa em sala de aula, de uns 30 centímetros de comprimento, e se você fazer um esforço nessa régua, pegar nas duas laterais dessa régua, tá? E tentar levantar essa régua, tá? Com as duas extremidades para cima, essa régua ela vai ter uma barriga, ela vai criar uma barriga. A parte de baixo dessa régua ela está sendo tracionada e a parte de cima da régua está sendo comprimida. Tá? Então, para vocês entenderem melhor a diferença de compressão e tração, pensem sempre no exemplo da régua. Tá? Se você pegar a régua nas duas extremidades e tentar levantar essa régua, né, envergando essa régua, então você vai criar o quê? Uma barriga. Então, a parte de baixo da régua vai estar sendo tracionada e a parte de cima da régua vai estar sendo comprimida. Como eu disse para vocês, o concreto simples, sem o aço, ele resiste muito bem à compressão, mas ele resiste muito pouco à tração, tá? Então, para esse concreto ele ganhar uma resistência maior à tração, a gente insere um elemento que é o aço, e esse aço vai criar uma resistência, vai proporcionar uma resistência maior ao concreto à tração, certo? Por isso que muitas vezes o aço ele compõe o concreto para auxiliar o combate, né, do esforço à tração na minha peça de concreto. Então aqui para vocês verem, essa imagem aqui. Então essa ferragem que vocês estão vendo aqui, toda essa área aqui é uma laje, né? O pessoal está construindo aqui uma laje, tá? Uma laje de prédio, uma laje de casa, enfim, né? Está sendo construído uma laje. Então esse aço que vocês estão vendo aqui, olha, essa malha de ferro aqui, que é o aço, ele está ali para combater os esforços de tração da minha estrutura, que no caso aqui é uma laje, né, da minha estrutura. E então, se eu eliminar esse aço daqui dessa peça, essa minha laje aqui ela não vai suportar o esforço de tração e pode vir a romper, e pode vir a criar um dano muito grande para a minha peça estrutural. Ok, pessoal? Bom, e esse concreto protendido, e esses cabos de aço protendido aqui? Pessoal, atenção, nem toda peça estrutural é necessário colocar esses cabos protendidos aqui, que são as cordoalhas, tá? Nem toda peça. Em que situação é conveniente eu colocar cabos de proteção? Em situações como essa aqui, por exemplo, olha, quando eu tenho, né, um espaço muito grande entre dois pilares, eu tenho que um espaço muito grande entre os dois pilares, somente o aço não é suficiente para combater os meus esforços de tração. Então eu tenho que colocar as cordoalhas, né, que são esses cabos azuis, para ajudar
o aço a combater os esforços de tração. Certo, pessoal? Então, assim, vamos repetir aqui para aqueles que ainda não tiveram um entendimento ainda 100%. Vamos lá, vamos com calma, não temos pressa. O importante é vocês entenderem. Muito bem, então, o concreto simples é aquele concreto constituído por cimento, areia, brita e água. Esse concreto, quando ele fica duro, ele endurece, tá? Depois de alguns dias, ele fica muito resistente à compressão. Então, se eu exercer um esforço de compressão nessa peça do concreto simples, o concreto vai resistir muito bem a isso. Porém, se esse meu concreto ser submetido a um esforço de tração, eu tracionar esse concreto, ele não vai ter uma boa resistência. Por quê? Porque ele não tem aço dentro dele. Então, vou colocar armadura de ferro, vou colocar malhas de ferro dentro do meu concreto, tá? Que são essas malhas de ferro aqui, tá? Dentro da minha laje, dentro da minha viga, dentro do meu pilar. Você sabe que tem ferro lá dentro, tem aço lá dentro. Então, esse aço, uma das funções desse aço é combater esforços de tração. O aço, ele é muito bom à tração. Então, a gente coloca o aço dentro do concreto para ajudar a combater esforços de tração. Muito bem. E o concreto protendido? Né? O concreto protendido é aquele que tem esses cabos de proteção aqui, olha, que são as cordoalhas, tá? Como eu disse para vocês, não é normal as estruturas de concreto, como por exemplo, lajes, vigas e pilares, ter o cabo de aço, as cordoalhas. Não é normal, não é uma coisa convencional, tá? Em que situações... Desculpa, pessoal. Em que situações, né, a gente utiliza os cabos de aço? Por exemplo, pontes. Por que nas pontes? Porque o intervalo entre um pilar e outro pilar é muito grande. Então, daqui até aqui, eu não tenho nenhum outro ponto de apoio na minha ponte. Não tem um outro pilar aqui no meio. Então, por esse intervalo ser um intervalo grande, eu tenho um grande espaço entre um pilar e o outro. Somente se eu fizesse essa ponte com concreto e com aço, essa ponte talvez ela não teria condições de suportar a carga, certo? Ela poderia vir a ruir, a romper. Então, para isso não acontecer, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um reforço dentro da estrutura dessa ponte. Que reforço que é esse? São os cabos de aço protendido, tá? Que auxiliam, né, ao aço a combater os esforços de tração. Ok, pessoal? Ficou claro? Caso não tenha ficado claro, por gentileza, depois vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Não fiquem com dúvidas, ok? Muito bem. Aqui a gente tem um exemplo, né? Para poder, talvez, melhorar, esclarecer o entendimento de vocês. Aqui eu tenho uma peça de concreto, então vamos imaginar que essa peça retangular aqui, olha, seja uma peça de concreto, tá? E aqui, pessoal, eu tô essa linha tracejada vermelha, ela está simbolizando um cabo, o cabo protendido, esse cabo azul aqui, ó, tá ok? Então eu tenho uma peça de concreto, eu tenho dois apoios, este é um apoio e este é um outro apoio. Então, eu estou apoiando a minha pecinha de concreto, tá? Em dois apoios. Então, percebe vocês que aqui, olha, eu não tenho nenhum apoio. A minha peça de concreto já está sendo apoiada nas duas extremidades. Então, quando essa peça de concreto ela recebe cargas,
Essas setinhas aqui que vocês estão vendo, tá simbolizando cargas, tá? Uma carga distribuída aqui. Por exemplo, uma viga recebendo uma parede em cima dela. Tá? Então é carga distribuída. Como que essa viga ela vai reagir? Ela vai reagir dessa forma aqui, olha, tá vendo que a barriga que eu falei para vocês, tá? Aqui logicamente a gente está exagerando um pouquinho, né? Então, se eu não tiver nada aqui embaixo, a gente sabe que essa parte de cima ela sofre compressão e a parte de baixo ela sofre tração. Aqui tudo bem, o concreto resiste bem à compressão, mas embaixo o concreto sozinho ele não dá conta dos esforços de tração. Então, se não tiver nada aqui embaixo para ajudar o concreto a combater os esforços de tração, essa viga minha vai exatamente acontecer isso aqui, olha. São fissuras, são trincas, tá? Que pode acontecer, até mesmo rompimento da peça. Eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu faço? Eu vou colocar no interior da minha pecinha de concreto aço ou a cordoalha, tá? Cordoalha no cabo de peças muito longas. Se eu tenho peças muito longas aqui, olha, esse espaço entre um apoio e o outro, um espaço muito longo, aí sim justifica eu colocar a proteção. Caso contrário, somente o aço, o ferro, é o suficiente para combater os esforços de tração. Ok, pessoal? Bom, espero que com essas imagens eu tenha sido mais claro com vocês. Muito bem, pesquisa. Eu acho importante durante esse tempo, pessoal, vocês fazerem muita pesquisa, tá? É através de pesquisa, através de leitura que a gente ganha bastante conhecimento, tá? Eu tenho aqui para vocês 7 tipos de concreto, tá? Então, além dos concretos básicos que eu apresentei para vocês, nós temos aqui ainda o concreto armado, o concreto protendido, que isso aqui nós já comentamos na aula de hoje. Agora aqui, no item 3, concreto compactado a rolo, concreto projetado, concreto autoadensável, grout e concreto ciclópico. Então, esses 1, 2, 3, 4, esses 5 tipos de concreto para vocês é novidade. Aqui você já tem conhecimento, né? O que é o concreto armado. Então, vamos voltar aqui no concreto armado. Aqui, ó, é o concreto, digamos assim, é o concreto que tem cimento, areia, brita, água e aço dentro, e ferro dentro, tá? O concreto protendido é o que tem cimento, areia, brita, água, ferro e as cordoalhas e os cabos de proteção, ok? E esses outros aqui? Concreto compactado a rolo, concreto projetado, autoadensável, grout ciclópico. Eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim, pontuando os pontos que mais chamaram a atenção de vocês, tá? E quero que vocês também pesquisem em que situações são indicados eu usar, por exemplo, concreto compactado a rolo, tá? Então você vai pesquisar para mim o que é um concreto compactado a rolo, tá? Quais são os elementos, né, a composição do concreto compactado a rolo e em que situações são melhores eu usar o concreto compactado a rolo, são indicados, né, usar o concreto compactado a rolo, o concreto projetado, um autoadensável, um grout, um ciclópico, ok? Façam essa pesquisa para mim, né, para vocês poderem me entregar aí na próxima aula, ok? Muito bem. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando a gente fala em confeccionar um concreto, quando a gente fala em compressão, tração, tudo que envolve engenharia, tudo que envolve o concreto, né, que é o tema específico nosso, a gente tem que lembrar o seguinte: tudo tem norma,
que são as NBRs, né, as normas brasileiras. Tudo tem norma, tudo tem especificação. A gente não pode confeccionar um concreto de uma forma aleatória, né? Então, como eu já falei para vocês, pegar lá um pouco de cimento, pegar um pouco de areia, um pouco de brita, um pouco de água, fazer uma mistura e ter um concreto. Você vai ter um concreto, mas com certeza esse concreto não vai ser de boa qualidade, não vai ser um concreto baseado em normas técnicas, né? Então, eu apresento aqui para vocês algumas normas, apenas algumas normas relacionadas com o concreto. Então, nós temos aqui a NBR, Norma Brasileira 6116, que é a norma que trata de projetos e execução de obras de concreto armado. Nós temos a 14931, que é a execução de estruturas de concreto, procedimento, né? Como é que executa uma estrutura de concreto. A 7212, que é a execução de concreto dosado em central. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre, né, dosagem de concreto em central. A 12655, que é como preparar, como controlar e como receber o concreto na obra. E a 8953, que é o concreto para fins estruturais. Que fins estruturais são esses? Concreto para a confecção de peças estruturais, lajes, vigas, pilares, fundações, ok? Então aqui eu relacionei algumas das muitas inúmeras normas que nós temos aí, não só para concreto, né, mas tudo na engenharia, pessoal, gira em torno de norma. Então é importante que vocês saibam isso, né? Vocês podem me perguntar, mas professor, onde nós conseguimos essas normas? Aqui na FEP, na biblioteca da FEP, nós temos algumas. Vocês podem, às vezes, vocês conseguem, né, fazer download de algumas normas pela internet, né? E outras normas a gente realmente tem que comprar, ok? Então é isso, tá? Então eu quero que vocês entendam que realmente tudo gira em torno de norma. Então o ensaio que nós vamos fazer no nosso laboratório vai ser o que? Baseado em norma, ok? Para que realmente seja algo oficial, algo de qualidade, de confiança, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora do preparo de concreto, pessoal, né? Como que eu preparo um concreto? Como que lá no canteiro de obras eu posso preparar o meu concreto? Basicamente existem 3 formas de eu preparar o meu concreto. A primeira forma é manual. Então, o funcionário da obra, né, o pedreiro, o servente, vai utilizar ali ferramentas muito básicas, como por exemplo enxadas, latas de água, né? E vão fazer, vão preparar o concreto manualmente. Então eles vão pegar ali um pouco do cimento, areia, brita, né? Água, vão fazer a mistura, vai misturar, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que faz essa mistura, misturar esses componentes, tá? Para obter o concreto. Agora é importante o seguinte, mesmo que seja uma mistura manual, é fundamental que o engenheiro passe a dosagem dos materiais para o pessoal que vai misturar o concreto. Então não é um pedreiro que vai pegar um pouco de cimento, aquele pouco que ele acha que é bom. Não é assim que funciona. Tá? Nós, engenheiros, nós somos responsáveis em passar para o pessoal da obra qual é a dosagem dos materiais. Quanto de cimento, quanto de areia, quanto de brita e quanto de água ele vai fazer esse concreto. Tá? Mesmo sendo uma mistura manual. Ok, pessoal? Um segundo tipo de mistura é em betoneiras. Betoneiras, pessoal, adiantando aqui, é essa maquininha aqui, ó, tá? Aqui está uma imagem de uma betoneira, tá? Só para vocês terem um entendimento que é isso. Pessoal, não é bitorneira. Muitas vezes, né, assim, no ambiente de obra, a gente ouve muitas palavras erradas
e a gente acaba adotando esses termos errados, tá? Mas o termo correto é betoneiras, ok? Muito bem, betoneiras, né? Daqui a pouquinho eu vou passar o slide para vocês. São aquelas máquinas onde a gente deposita no interior delas, né? O cimento, a areia, a brita e a água, e a própria máquina ela faz a mistura, né? Uma máquina elétrica, né? Então a gente aciona a máquina e ela faz essa mistura, ok? E o terceiro tipo de mistura é em usina central de concreto ou concreteira. Aqui em Itajubá, na entrada da cidade, ali de quem está vindo de Piranguinho para Itajubá, logo após ali a entrada ali do Country Club, não sei se o pessoal conhece, nós temos ali uma concreteira, uma usina de concreto, tá? Aí a pergunta é, quando é que eu uso uma mistura manual, betoneira ou em usina? Depende do que? Depende do volume do seu concreto. Se você quer fazer um concreto, pouco concreto, talvez uma mistura manual seja suficiente para você. Se você quer fazer um volume um pouco maior, a betoneira seja mais eficiente, né? O trabalho na obra vai ter uma produção melhor. E se for, por exemplo, você vai concretar a laje de um prédio, uma laje muito grande de um prédio, então o ideal é o quê? É você contratar uma central de concreto ou uma concreteira para poder fazer o seu concreto, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho então do manual. Aqui vocês estão vendo, né? Eu tenho um cidadão aqui, ele está com uma enxada na mão e ele vai fazer a mistura, né? Dos materiais para o concreto. Então, como eu disse para vocês, atenção, mesmo sendo um trabalho manual, simples, tem que ter acompanhamento do engenheiro. O engenheiro tem que saber qual é a dosagem, né? O engenheiro tem que passar para o profissional, né, a dosagem de cada elemento. Porque a responsabilidade da obra não é do pedreiro. A responsabilidade da obra não é do encarregado. A responsabilidade da obra não é do mestre de obras. A responsabilidade da obra é do engenheiro. Tá? O engenheiro é que responde por todas as situações, por todos os fatos da obra. Ok? Muito bem, então. Aqui então nós temos o cidadão. O que ele está fazendo? Primeiramente, pessoal, isso daqui, confesso para vocês, muitas vezes lá na obra, o pessoal não segue à risca esse passo a passo, tá? Mas eu estou passando para vocês o que a norma fala para a gente. Manual, primeiro, espalha areia, tá aqui no chão, tá? Formando uma camada de uns 15 centímetros. É lógico que lá na obra você não vai ficar medindo se a camada que o pedreiro fez, né, tem 15 centímetros de altura. Não tem necessidade nenhuma, tá? Então você vai pegar a areia que você vai usar, tá, no seu concreto, e você vai espalhar. Muito bem. Depois que você espalhou a areia, você vai colocar sobre a areia o cimento. Vai pegar lá o saco de cimento, tá? Ou, né, a quantidade de cimento que o engenheiro passou, na dosagem que o engenheiro passou, e você vai colocar sobre a areia. E vai então, na sequência, vai fazer com uma pá ou enxada, você vai fazer uma mistura do cimento com a areia, uma mistura bem uniforme, deixar ali realmente fazendo uma mistura durante alguns minutos, tá? Para deixar bem misturado o cimento com a areia. Depois disso, você vai espalhar a mistura e vai formar uma camadinha aqui, olha, tá? Então separa aqui, né, a mistura e na sequência você vai colocar as britas, ou seja, a pedra, tá? Sobre a mistura do cimento com a areia e vai misturar. Aí você vai ter a mistura do cimento, da areia e da brita. Vai fazer uma mistura bem homogênea também. Deixar ali por alguns minutos, misturando cimento, areia e brita, cimento, areia e brita. E depois que você perceber que está uma mistura bem homogênea, você vai abrir uma cratera, tá? Bem aqui no ápice,
na parte superior da minha mistura, e essa cratera você vai adicionar a água aos poucos dentro da cratera. Então você adiciona um pouco de água e mistura, vai fazendo a mistura, vai fazendo a mistura. Depois abre uma nova cratera, joga mais um pouco de água e vai fazendo a mistura, tá? Não adicionar água tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão você está correndo o risco da água se perder, porque a água às vezes ela corre, né? E aí você acaba realmente mexendo com a dosagem do seu concreto. A água se perde. Então, para a água não se perder, você vai misturando a água aos poucos ao seu concreto, tá? E faz essa mistura, deixa ela bem homogênea. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos areia, cimento, brita e, finalmente, a água. O importante é aquilo que eu falei para vocês, reforço. Quem passa a dosagem da mistura é o engenheiro, tá? Muito bem. Em betoneira, tá? Qual que é a sequência de materiais dentro da betoneira? Pessoal, aqui eu estou falando para vocês um concreto convencional. Essa mistura, né, essa sequência, ela pode ser alterada em casos específicos, tá? Mas aqui no nosso caso, na forma convencional, tá? O lançamento dos componentes dentro da betoneira é na seguinte sequência. Primeiro, com a betoneira girando, coloque a brita. Então, você aciona a betoneira lá na tomada, você vai colocar a pedra, né? Deixa a pedra, né? Misturando, e depois, na sequência, você vai adicionar metade da água dentro da betoneira. Então, a água ela vai estar ali umedecendo, né? a pedra, umedecendo, né? a brita. Muito bem, na sequência você vai colocar o cimento. Primeiro colocou lá a brita, metade da água, e agora você vai colocar o quê? O cimento. E deixa isso tudo, pessoal, com a betoneira funcionando. Por último, a areia e o restante da água. Aqui você colocou metade da água e no finalzinho você colocou mais a outra metade da água. E vai deixar a betoneira girando por alguns minutos, ok? Muito bem. Depois da betoneira, pessoal, isso aqui é importante, é uma ação fundamental. Após a retirada do concreto de dentro da betoneira, limpe a betoneira com água para evitar com que restos de concreto endureçam e grudem nas paredes da betoneira. Isso nós vamos fazer em laboratório, né? Então, quando nós usarmos a betoneira, nós vamos ter que o quê? Depois de a gente usar a betoneira, né? A gente vai ter que lavar a betoneira, tá? Por isso que é bom vocês virem de jaleco, para vocês realmente não sujarem a roupa de vocês, ok? E em concreteira, tá? Aqui nós temos duas imagens, né? De uma central de concreto. Aqui nós temos silos, dentro desses silos nós temos cimento, areia, brita, etc e tal, né? Então, através desses silos, né, nós temos uma central de controle, né, que controla a dosagem do concreto, né? E depois do concreto pronto, o concreto é colocado dentro do caminhão betoneira e esse caminhão betoneira vai em direção à obra, tá? Então, pontos importantes aqui em concreteira. Para grande volume de concreto, tá? Somente quando você for fazer uma grande concretagem é que justifica você comprar um caminhão, né, na betoneira. Se você vai, por exemplo, concretar um passeio da sua casa, você não vai lá na concreteira para comprar esse concreto. Não justifica. Então, quando você tem um grande volume de concreto, aí sim você justifica você comprar o seu concreto lá na concreteira. Quando não tem espaço ou pessoal suficiente na obra, você também talvez seja interessante você pensar na hipótese de você comprar seu concreto lá na concreteira, tá? E o concreto, pessoal, realizado em concreteira, normalmente ele tem mais controle e oferece maior segurança. Por quê? Porque é o concreto dosado, digamos assim, por meio de máquinas, de programas. Então, dificilmente vai acontecer algum erro de dosagem aqui, né? Então, a gente fala que é um concreto realmente que tem uma qualidade melhor, né?
E os pedidos do concreto, quando o engenheiro pede o concreto na obra, o pedido deve conter qual que é a resistência desse concreto, você quer um concreto menos resistente, mais resistente, slump, ou seja, o que é um slump? Nós vamos ver isso lá na frente. Por enquanto eu vou só dar um simples detalhezinho do slump. Slump é um ensaio que a gente faz para a gente sentir como que o concreto meu está. Ele está mais seco ou ele está mais fluido, né? A gente olha aí, a gente estuda a plasticidade do concreto através do slump. Se você quer um concreto mais seco ou um concreto mais fluido, tá? E o diâmetro máximo do seu agregado. Você quer uma pedra maior ou você quer uma pedra menor? Como assim? Existem situações, por exemplo, você vai concretar uma viga que tem muito aço dentro da viga, tem muito ferro dentro da viga. Então, se você comprar um concreto com um agregado maior, uma brita maior, talvez a brita não consiga entrar no interior daquela peça. Então, por isso é importante a gente estar especificando também o diâmetro máximo do seu agregado. Muito bem, o caminhão saiu daqui da concreteira e vai em direção à sua obra. Qual que é o tempo de viagem que a norma fala máximo que o concreto pode ter? Menor ou igual a 1h30, tá? Então, até 1h30 dentro do caminhão betoneiro é aceitável, tá? Porque a partir desse tempo, de 1h30, o concreto começa entra no tempo de pega. O que é pega? O concreto começa a endurecer. Aí não tem mais jeito, ok, pessoal? E simplesmente jogar água dentro da betoneira não é uma atitude muito responsável, ok? Mas isso lá na frente a gente vai comentar com maiores detalhes. Então, o tempo de pega é o tempo para iniciar o endurecimento do seu concreto. Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que por hoje está de bom tamanho. Tá? A gente já falou bastante aí sobre o preparo do concreto. Eu quero essa aula, como já é do conhecimento de vocês, vão ter acesso a essa aula, ok? Eu vou encaminhar essa aula para o Caio e para a Tamires e eles vão conduzir essas aulas para vocês. Então, por favor, repetindo aqui, façam a pesquisa, tá? Que eu pedi para vocês pesquisarem sobre os tipos de concreto. Sejam curiosos, pessoal. Vocês, estudantes, vocês têm que ser curiosos. Quando vocês estiverem lendo, pessoal, sejam curiosos, pesquisem, anotem as dúvidas, sabe? Por mais, como se diz assim, lógica que seja a dúvida de vocês, não tem problema. Perguntem, não tenham vergonha, vocês estão estudando, então vocês precisam realmente aprender, ser curiosos, né? Para vocês realmente seguirem adiante, ok? Então faça essa pesquisa para mim, encaminhe para mim na próxima aula, ok? Bom, e eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês, né, por mais um dia de atenção, bom estudo para vocês e um grande abraço. Obrigado.